Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InnovTalks. Hoje connosco está o José Maria Rego, CEO da Raise. Olá, José. Antes de mais, bem-vindo e obrigado por teres aceito o convite. Olá, João. Bom dia. Bom dia. Bem, começando pela pergunta da praxe, podes fazer-nos aqui uma contextualização daquilo que é o teu percurso profissional e como é que surge a Raise neste contexto também. Portanto, percebermos aqui um pouquinho do enquadramento do surgimento da Raise. A Raise nasce de um projeto já há uns anos atrás, de três fundadores que basicamente, numa altura em que Portugal estava a atravessar um período particularmente difícil, 2012, 13, 14, começaram a falar sobre a possibilidade de fazer financiamento, fazer banca de forma diferente. Portanto, isso foi uma conversa que foi começada nessa altura e depois a Raise depois começou a ser amadurecida, começou a desenvolver. Na altura não havia tanto venture money, não havia tanto venture capital, isso era algo que estava ainda a nascer, digamos que este hype todo que existe, bom hype, diga-se, porque de facto, mas na altura não havia, portanto as coisas tinham que ser feitas com outro tipo de estrutura e portanto nós falámos muito, começámos a fazer na altura algum desenvolvimento, mas tudo coisas que tinham o seu tempo. Obviamente ainda estávamos, as conversas que tínhamos ainda trabalhávamos nas nossas respectivas empresas da altura e conversávamos sobre a possibilidade de sair e começar uma empresa, etc. Enfim, hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes, vivemos no tempo em que as pessoas muitas vezes, se calhar, avançam mas na altura os tempos eram outros e nós começámos essa conversa. Depois lançámos a Raise em 2015, no início. A Raise chegou ao mercado no início de 2015 e começámos aí o nosso percurso em mercado. Portanto, a financiar empresas. Os primeiros anos foram mais lentos em termos da nossa entrada no mercado. Cá está, porque também na altura o ecossistema de inovação, sobretudo de inovação financeira, era inexistente. Quer dizer, havia ainda muito medo do Banco de Portugal, muito medo da CMVM, e as pessoas viviam um bocadinho castradas pelo receio do regulador e era um bocadinho, como nós viemos a ver, era completamente autoimposto, quer dizer, esta maneira de pensar era autoimposta pela sociedade, que vivia um bocadinho com receio, porque não houve nenhuma alteração legislativa desde então e hoje em dia há uma enorme abertura da sociedade para inovação, para fintech, há programas com os reguladores, há labs que são criados, há funding que aparece, há um apetite de risco cada vez maior ou crescente para este género de iniciativas disruptivas que na altura não existia e, portanto, nós tivemos de lidar numa primeira fase com muito desse ceticismo. Nos primeiros anos, muito desse ceticismo, que desaparece mais ou menos em 2017, começa a surgir então esta abertura, obviamente em Portugal, não é? As coisas parecem sempre mais tarde, muitas vezes. Se bem que hoje em dia, em vários temas, Portugal já está na linha da frente, maneira de pensar, porque começamos a ter muitos estrangeiros e muita gente que vem para Portugal e que influencia positivamente esta forma de pensar disruptiva. Mas na altura, em 2017, o ecossistema começou a abrir-se mais, começou a ficar mais disponível e começámos a crescer. Começámos a crescer imenso porque começámos a aparecer, de facto as pessoas viam que a alternativa de investimento que nós dávamos era fantástica e continua a ser em termos de rentabilidade, em termos do impacto que se tem na economia, do ciclo de sustentabilidade que nós promovemos e começámos a crescer. E começámos a crescer, a ser vistos como uma alternativa muito interessante para Aforro, e a partir daí começámos a ser mais conhecidos e as pessoas começaram a acompanhar mais. Depois em 2018 fizemos a nossa admissão à Euronext, que na altura foi, acho que foi uma operação muito bem conseguida e de facto ajudou muito a colocar a empresa, a dar visibilidade à empresa. Acho que as pessoas, muita gente interessou-se pela empresa, interessa-se pela empresa a partir desse momento também. Passamos a ser uma empresa
pública, cotada em mercado, a mais recente, na altura não havia empresas, fazia 4 anos que não havia uma empresa que em Portugal a listar-se na Bolsa, não é? E portanto nós também diz muito da altura, não é? Da época. Diz muito da altura, exatamente, eu acho que diz muito da altura, e eu acho que nós também ajudámos a quebrar um pouco demos o nosso contributo na altura para quebrar este ciclo cinzento de bocadinho de receio pela inovação, receio por fazer coisas disruptivas, receio pelo risco. Contribuímos para um bocadinho quebrar esse ciclo ou ajudar a dar impulso, não é? Porque estas histórias do empreendedorismo e da inovação são histórias que são muito importantes para o país, são muito importantes para o ciclo empresarial. E há vários exemplos a nível mundial de como é um ciclo de criação de valor, de efeitos de externalidades muito positivas para todo o ecossistema económico e social também. Mas estas histórias precisam de que todo o ecossistema esteja envolvido e eu acho que tenho grande pena que o mercado de capitais não seja mais vezes utilizado para contribuir para estas histórias. E há vários motivos por isso, mas eu acho que hoje em dia ele está subaproveitado. Okay? Está subaproveitado. Aliás, basta ver o exemplo quando olhamos para o ciclo de inovação das empresas americanas, o target, se não é de todas, é de 90%, 80%, é fazer o listing. Isso é o target, é o endgame, é o objetivo. Nem todas o fazem desta maneira, mas estou só a falar daquelas que são privadas e que são alvo de venture money e de inovação, mas o target é sempre esse. E há muitas que o fazem em fases mais incipientes e mais iniciais e depois têm grandes percursos. E, portanto, eu acho que hoje em dia o mercado de capitais é subaproveitado em Portugal e na Europa, acho que na generalidade, para fazer este género de operações de inovação, de financiamento de inovação. Mas isso voltando atrás a 2018, depois nós, a partir daí, tivemos 2018, 2019, também foram anos de crescimento para nós, e depois tivemos o ano do Covid, que foi um ano desafiante, acho que para muitos setores, muito difícil. 85% dos setores das empresas foi muito difícil, 15% foi bom até, ou seja, houve assim algumas disparidades, mas foi um período diferente da história das empresas. E agora, saímos deste último ano, o ano em que voltámos a crescer, crescemos mais de 100%, e estamos agora aqui numa nova trajetória de crescimento acelerado e a fazer, espero eu, mais e bom trabalho de inovação. Certo. Voltando, no fundo, à base daquilo que é o vosso negócio, como é que nasceu e como é que evoluiu? Nasceu do ponto de vista, o que é que vocês, no fundo, quem é que vocês financiam, não é? Vocês são uma espécie de plataforma que liga a investidores particulares, não é? E não só, mas também era um pouquinho dessa história que gostaríamos de conhecer, que liga investidores particulares, e quando digo não só, porque sei que hoje em dia já tem parceiros institucionais também do lado do investimento, e depois pegam nesse dinheiro, entre aspas, e financiam microempresas. É um pouco isto. Como é que nasceu a ideia base e como é que tem vindo a evoluir ao longo dos anos, uma vez que tenho a impressão que tem havido aqui alguma evolução também nesse sentido, se tem adaptado de alguma forma vocês? A grande premissa de toda a nossa atividade é que investir em pequenas empresas é um bom investimento. Isto é a premissa de toda a nossa atividade. É um bom investimento. É um bom investimento no curto prazo e um bom investimento no longo prazo. Investir e em cima dessa premissa, nós desenvolvemos a tecnologia que permitiu que um conjunto alargado de investidores fizesse esse investimento, que até aqui era exclusivamente feito por bancos. Ou seja, quando nós lançámos a Raise,
As reuniões que tivemos na altura com investidores e foram difíceis porque eram tempos complicados e a premissa do outro lado era constantemente, mas isto de investir em micro ou pequenas empresas não é um bom negócio. E nós dizíamos, nós achamos que é um bom negócio. E não é só um bom negócio, é um negócio necessário. Porque isto, na altura, nem sequer se falava de sustentabilidade, não existia, quer dizer, estes temas não existiam, mas nós já dizíamos, é um bom negócio, financeiramente, e é um negócio necessário, social. Porque 40% do emprego em Portugal é através deste género de estruturas. Certo. Ou seja, refere-se às microempresas, não é? Em particular? As micro ou pequenas empresas, sim. Ok. É estas estruturas. E, portanto, constrói tudo isso. O que é que nós fizemos? Construímos uma plataforma tecnológica que dizia assim, os bancos não estão a servir este efeito. E não estavam. Na altura, os bancos estavam em processos que eram de desalavancagem, ok? Certo. A limpar balanços. Limpar balanço, reduzir crédito e basicamente corrigir muitas das práticas de concessão de crédito erradas que tiveram durante décadas. Uhum. Começaram esse processo de correção, de limpeza. E, portanto, as empresas sofreram, não é? E havia pouco crédito e havia pouca vontade de financiar estas empresas. E hoje em dia também não continua a não existir muita vontade de financiar as empresas. Os bancos gostam de financiar estas empresas quando elas têm uma garantia do Estado português. Certo. Ou avais pessoais, não é? Se houver património, isso já pressupõe património, não é? Mesmo com os avais pessoais. O crédito a estas empresas só avançou muito nos últimos anos, por parte do setor bancário, porque o Estado português montou, durante os últimos 10 anos, um dos programas mais ambiciosos, mais abrangentes de garantias estatais empresariais, que praticamente não tem paralelo na Europa. Sim. Existem outros países que têm, ou seja, quem financiou o risco destas empresas nos últimos anos, em muitos sentidos, foi quem? Foi o contribuinte. Certo. E os economics do crédito que os bancos fazem, ou seja, o que é que isto diz sobre a vontade de financiar estas empresas por parte dos bancos? Não é muita. A menos que alguém assegura o risco, não é? Menos que alguém assegura o risco. Ou seja, isso não faz muito sentido. Porque, cá está, agora, nós construímos uma plataforma em que permitimos que mais investidores com diferentes perfis de risco, com diferentes atitudes ao risco, que é importante ver uma diversidade de investidores, consigam beneficiar disto que é uma ótima classe de ativos. E é isso que nós estamos a ver agora. Esta classe de ativos tem uma rentabilidade histórica super constante, estável, diversificada, perto dos 6%. Quer dizer, isto, em períodos de taxa de juros zero, isto é um prémio que não existe praticamente em nenhum outro classe de ativos de renda fixa. Certo. Em euros. Existe em zlotys, existe em rublos, mas, como nós sabemos, isso tem algum risco, não é? Certo. No mínimo algum. Há uma plataforma do leste europeu que oferece taxas muito mais, nem mais altas do que a Reise, 10%, só que tinha 15% ou 15% a 20% do seu portfólio em empresas da Rússia e da Bielorrússia. Estás a falar em plataformas, há muitas plataformas ali na Estónia, na Lituânia, não é? Sediadas, criou-se ali Mas que empresas é que estão a financiar? Estão a financiar empresas do leste europeu, que até há 2 meses atrás era visto como risco idêntico ao português, mas claramente não é risco idêntico ao português. Certo. É muito mais alto. Todas as posições da Rússia, da Bielorrússia, só têm, neste momento, perderam tudo. Não são as posições cuja recuperabilidade é quase nula. Certo. Estás-te a referir a perder 20% do seu portfólio. Sim. Estás-te a referir a soluções de chamado peer-to-peer lending, não é? Portanto, habitualmente há uma série de plataformas nesse sentido. E isso vai ao encontro de uma das questões que eu te queria fazer. Ou seja, no fundo,
traduzindo por miúdos, se alguém, portanto, vamos imaginar, vamos colocar aqui um cenário hipotético, alguém tem 10 mil euros e quer, e portanto, vai ao banco, o habitual na nossa sociedade, na nossa cultura, vai já junto do banco, deposita o dinheiro, ou tem o dinheiro depositado no banco, e o banco, a troco de uma taxa, atualmente taxas baixas, não é? De 0, qualquer coisa por cento, em norma, depois depende também naturalmente dos montantes, mas depois o banco reinveste-o da forma que entende. Aqui, no fundo, com o vosso negócio e o vosso tipo de negócios, as pessoas têm a liberdade de escolher o projeto onde vão investir. É isso? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Até porque há diferentes projetos. Quando, portanto, é possível esta pessoa escolher o negócio em específico onde vai investir o dinheiro, ou vocês fazem uma espécie de cabaz, no fundo recolhem o dinheiro e depois repartem aquele dinheiro por vários negócios. Como é que funciona na Raise especificamente? A pessoa sabe o negócio no qual está a investir, sabe qual é o plano de negócios, qual é a ideia do investimento que a empresa está a fazer, quais são as taxas de retorno, se são fixas, se são variáveis, bem, todos os detalhes, ou no fundo vocês fazem um cabaz, portanto recolhem o dinheiro de várias pessoas e através da vossa plataforma ele é depois realocado ou emprestado no fundo a micro e pequenos empresários de forma, eu não diria aleatória seguramente, porque não será aleatório, mas sem que o investidor tenha... Como é que funciona? As pessoas sabem sempre onde estão investidas. Okay. Sempre em que empresas é que estão investidas. Através da nossa plataforma, da nossa app, as pessoas conseguem saber sempre em que empresas estão investidas, a rentabilidade de cada investimento, o montante que lá está, como é que está a correr o empréstimo, informação financeira da empresa, tem sempre... sabem sempre essa informação toda e, de facto, o nível de transparência que nós damos aos investidores em relação ao investimento deles digamos que é do melhor nível de transparência que consegue ter neste género de plataformas. A forma como nós desenvolvemos... Agora, fazer investimentos tem que cumprir com alguns critérios para serem sustentáveis e poderem crescer. Um desses critérios é a pessoa conseguir, obviamente, ter rentabilidade dos seus investimentos. Okay? Portanto, a pessoa conseguir ter rentabilidade, porque imagino que começa a fazer um investimento numa plataforma e que depois, passado os tempos, vai lá e está a perder dinheiro. Não está a render, não está a cumprir com o propósito. Pronto, é achar que ia ganhar, pronto. E eu sei que posso sempre perder quando faço investimentos, as pessoas sabem isso, as pessoas gostam de ganhar, não é? Portanto, podem perder no fim do dia, querem ganhar e, portanto, nós queremos muito que os investidores ganhem. Queremos muito que os investidores ganhem. Sempre quisemos e queremos muito. E fazemos tudo para que isso aconteça. E uma das coisas que nós fazemos para que os investidores ganhem é nós temos um mecanismo de diversificação de risco, de investimento e de diversificação de risco. Okay. Porque investir neste tipo de empresas, neste tipo de investimentos, o segredo, a forma de ter rentabilidades, como eu falei há pouco, estáveis, constantes, que resistem às crises, que são imunes à volatilidade dos mercados financeiros. Quando outros perdem 20, estes continuam a ganhar. Quando a forma de o fazer é criar um portfólio diversificado de exposições. E o que nós vimos nos primeiros anos da Raise foi as pessoas, por inércia, por fator tempo, às vezes por desconhecimento, por literacia financeira, não fazem essa diversificação. E víamos muito, e os nossos números na altura diziam isso, pessoas que investiam e pegavam em 80% do dinheiro que punham na Raise e investiam numa empresa. Certo. E isso preocupava-nos, porque na realidade, o risco que aquele investidor estava a correr não fazia sentido e que, partindo aquele dinheiro em várias operações, ele conseguia ter conseguia ter
a mesma, mais expectativa de retorno, conseguia ter um melhor retorno. E o que nós desenvolvemos foi esta ferramenta que faz o investimento e a diversificação do investidor. E assim conseguimos otimizar os retornos dos investidores, dar-lhes estabilidade, dar-lhes perspectiva de longo prazo, rentabilidade e, portanto, todos aqueles benefícios que eu falei há pouco. Rentabilidade, sustentabilidade e estabilidade, Okay. que eu acho que são... Ou seja, no fundo é o tal cabaz, fazem-no de uma forma, a plataforma faz cria esse cabaz e reparte o risco pelas diferentes empresas. E aqui estamos a fazer o exercício na ótica do investidor. Agora fazendo do investidor financeiro, fazendo o exercício ao contrário. Porque no fundo vocês servem dois propósitos, não é? Vocês têm dois tipos de público-alvo, não é? Têm os investidores, pequenos investidores, não é? Ou pequenos aforradores, e tem os empresários. Ou seja, colocando-nos no papel de empresário, e se alguém nos estiver a ouvir nesse sentido, que esteja nessa posição, o que é que deve esperar? Porque, portanto, no fundo, porque é que deve ir ter com a Raise? E não, geralmente é o mais fácil na nossa sociedade, bem ou mal, é o que mais vemos. É mais fácil para as pessoas entrar numa porta de um banco, de uma agência bancária, do que propriamente. As coisas estão a mudar, provavelmente, não é? Mas no dia a dia, e acredito que o perfil, mas no fundo era isso que eu queria perceber, ou seja, eu enquanto empresário, que tipo de empresário eu devo ser para ir junto da Raise? Já falámos aqui da dimensão, que vocês estão mais segmentados para micro e pequenas empresas. Uma das questões que queria fazer também, qual é o ticket médio de financiamento? E, portanto, quando é que um empresário deve ir junto de vós e para que propósitos, para que montantes? Tentar traçar aqui mais ou menos um perfil daquilo que é o empresário habitual que vai junto e que utiliza os vossos serviços e que vai junto da Raise. Qualquer empresário que queira ter uma proposta formal de financiamento em 48 horas deve consultar a Raise. Gratuita, uma proposta gratuita, sem compromisso. Qualquer empresário que queira ter uma proposta formal em 48 horas e sem sair do seu escritório deve falar com o Raise. Mesmo que seja uma média empresa ou uma grande empresa? Venha falar connosco e nós também fazemos. Nós temos uma rede de investidores muito alargada. E, portanto, nós temos sempre, quando não fazemos nós próprios, encaminhamos para outros investidores que podem pode fazer mais sentido, para quem possa fazer mais sentido, a dimensão, etc. Mas isso da dimensão é temporário, porque nós estamos, como eu disse há pouco, numa trajetória de crescimento acelerada e nós estamos a fechar, espero eu, durante os próximos meses, novas linhas de financiamento que vão dar muito músculo à Raise para financiar muitas mais micro e pequenas empresas, mas também começar a trabalhar o mercado de empresas de maior dimensão. E, portanto, isso são tudo coisas que estão em evolução. E para o empresário, eu, como empresário, adoraria consultar a Raise, porque é online, vou ao site, um par de cliques, 30 segundos a escrever uns dados e depois é uma proposta formal em 48 horas. Quer dizer, acho que a proposta de valor aí, sem eu ter que gastar um único cêntimo, só receber ou só perceber, Raise está disponível para financiar, sim. E para que tipo de financiamento? Ou seja, financiamento para investimento, financiamento para tesouraria, está segmentado o financiamento que vocês proporcionam às empresas? Portanto, as empresas, qual é mais ou menos, qual é a vossa percepção? As empresas financiam-se para investimento ou para tesouraria ou para outras finalidades? É segmentado ao nível da nossa análise. Obviamente nós analisamos o propósito do financiamento e temos essas diligências que são feitas durante a nossa análise. Enquanto produto em si, enquanto
posicionamento, produto. Tesouraria, classificamos tesouraria e investimento, quer dizer, pomos no mesmo, porque isto muitas vezes quando estamos a falar de empresas, as pessoas, é uma orgânica, não é? Portanto, a pessoa muitas vezes quer financiamento porque tem um novo projeto, mas para fazer este novo projeto tem que contratar uma pessoa nova. Pronto, ou seja, é investimento ou é tesouraria? É os dois, não é? Porque tem que ter, e depois tem que ter capital, tem que ter liquidez porquê? Porque o projeto pode demorar mais tempo a arrancar, eu vou investir algum capital e depois preciso ter alguma liquidez para poder gerir eventualmente algum atraso do projeto. Isso é investimento ou é tesouraria? Isso, quer dizer, e acabamos a trabalhar, e obviamente que é importante perceber o projeto, e nós fazemos essa análise, esse trabalho. Agora, uma lógica conceptual para um empresário, é capital para ele poder crescer. Quer dizer, como nós vemos isto é financiamento para você crescer. Para crescer, para vencer, é financiamento para vencer, para crescer. Se acha que é para, pronto, pode ser tesouraria, pode ser para investir num projeto novo, pode ser para... Quer dizer, e eu acho que isso aí é o que caracteriza a RAIS. Nós queremos muito, não é pouco, nós queremos muito investir nestas empresas. Certo. E eu acho que não há nenhum outro investidor em Portugal consiga dizer a mesma coisa, desta maneira, sobre estas empresas. Pegando há pouco, de alguma forma, mostraste que estavas, portanto, de algum modo, em desacordo com aquilo que eu estava a dizer relativamente ao perfil das pessoas, à cultura da pessoa, mais depressa entrar no banco do que abrir um site e fazer uma operação bastante mais simples e intuitiva, seguramente. Qual é, no fundo, qual é a percepção que vocês têm sentido ao longo dos últimos anos, esta transformação? Porque, olhando para os vossos números, vocês, e já falaste aqui, têm vindo a crescer bastante ao longo dos últimos anos. Houve, entretanto, o ano da pandemia, que de alguma forma suspendeu um pouquinho uma boa parte das atividades, mas têm vindo num trajeto de crescimento sólido e contínuo e sustentável, no fundo. Isto significa o quê? Significa que as pessoas cada vez mais estão disponíveis para este tipo de ferramentas mais digitais, quer dizer, vocês são uma fintech, as pessoas estão mais abertas. Achas que são as mesmas pessoas de sempre ou podemos de alguma forma segmentar aqui um pouquinho o perfil da pessoa? São as pessoas, são os empresários, não sei, mais jovens, mais não sei, quer dizer, consegues identificar aqui um perfil para o facto de cada vez mais estes empresários irem junto de vós e da vossa plataforma, porque tenho algumas dúvidas que um empresário com 70 anos, 80 anos, portanto, aquela cultura, aquela pessoa que está habituada e desde sempre habituada a trabalhar dentro daquela linha do banco, manter relações pessoais com o banco e tudo mais, que se mantenham. Portanto, consegues mais ou menos segmentar os vossos clientes, utilizadores, digamos assim, deste ponto de vista de empresários? Sentes que é uma nova geração que está a aderir a esta, ou que também algumas pessoas, de alguma forma, não sendo propriamente da nova geração de empresários, estão-se a transformar efetivamente para estas soluções, para este tipo de soluções? Eu acho que a digitalização dos serviços financeiros é uma macro-trend dos últimos 5 anos em Portugal. É uma coisa que generalizadamente transformou a forma como nós vivemos. Certo. A digitalização dos serviços financeiros em vários sentidos. Eu acho que a Raise, obviamente, beneficia, a Raise e outras soluções digitais, mesmo as próprias plataformas dos bancos, beneficiam desta digitalização, que as pessoas ficaram mais confortáveis, toda a gente passou a ter a fazer mobile banking, as pessoas passaram, toda a gente tem um home banking, toda a gente faz transferências online, toda a gente aceita, pronto, olha para o seu saldo de conta online, e portanto tudo isto tornou-se já temos 25% dos portugueses, salvo erro, os números creio que mais recentes, 25% de portugueses que têm a chave móvel digital ativa, ou seja, há aqui um conjunto de ferramentas digitais que têm vindo a ser utilizadas pelos
pelos portugueses, crescente digitalização dos serviços financeiros, dos serviços administrativos do Estado, e isso contribui muito para que mais e mais empresários tenham vontade, confiança e de utilizar serviços digitais de financiamento.